O Ancelotti elogiou o Endrick, disse que ele é potente, bem posicionado e importante, e na mesma frase explicou por que ele ainda não é titular. Essa declaração, depois do jogo contra o Egito, diz mais sobre a Copa do Mundo do Brasil do que qualquer escalação que ele já divulgou. Hoje, a gente vai destrinchar cada palavra do que o Ancelotti falou, entender o que está por trás da decisão e responder a pergunta que o Brasil inteiro quer saber. Mas antes, você já tá ligado, deixa o seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo. O Endrick merece começar na estreia ou o banco ainda é o lugar certo para ele? Comenta aí, rapaziada, e bora pro vídeo. Beleza, a parada é a seguinte, vamos começar pelo começo. O Endrick não começou jogando contra o Egito. Mais uma vez, o Ancelotti preferiu deixá-lo no banco. Só que quando ele entrou, precisou de 6 minutos para fazer o que os titulares não conseguiram fazer em quase um tempo inteiro. Colocar a bola na rede e virar o jogo. E aí veio a entrevista do técnico, uma fala curta, escolhida palavra por palavra, que resumiu tudo o que está acontecendo por trás das câmeras nessa disputa pela posição de centroavante. Ele disse o seguinte: Endrick tem esta qualidade, é muito potente, muito bem posicionado na área, tem oportunidade, marcou, um jogador importante para nós, tem que seguir. Eu acho que todos os jogadores são importantes, com diferentes características. Matteo pode ser que não finaliza como o Endrick, mas é muito importante para a construção do jogo. O Endrick é muito potente, bem posicionado na área, marcou, é importante para nós, tem que seguir. Todos os jogadores são importantes com diferentes características. Matheus pode não finalizar como o Endrick, mas é muito importante para a construção do jogo. Essa frase é o mapa completo da situação e a gente vai desmontá-la peça por peça ao longo desse vídeo, porque tem muita coisa dentro dela que o torcedor precisa entender antes da estreia. Quando o Ancelotti disse que o Endrick é potente e bem posicionado, ele não está sendo simpático por protocolo. Ancelotti não funciona assim. Ele é um dos treinadores mais experientes do mundo, passou por clubes gigantes em 4 países diferentes, trabalhou com craques de todo tipo de personalidade e aprendeu ao longo de décadas que elogio vazio dentro de vestiário custa caro. Quando ele elogia, é porque acredita no que está dizendo. O problema é o que vem depois do elogio. Ele não disse que o Endrick é titular, não disse que vai mudar a escalação, disse que o jogador precisa seguir, e essa palavra seguir é muito mais cautelosa do que parece. Seguir o quê? Seguir treinando? Seguir produzindo? Seguir mostrando o serviço? Bom, é um elogio que incentiva sem comprometer. É exatamente o tipo de fala que o técnico usa quando quer manter um jogador motivado sem entregar a decisão antes da hora. E o Ancelotti sabe fazer isso como pouquíssimos no mundo. Agora vem a parte mais importante da fala dele. Quando o Ancelotti menciona o Matheus Cunha, ele diz que ele talvez não finalize como o Endrick, mas que é fundamental para a construção do jogo. Ele está revelando o critério que está usando para tomar essa decisão. Não é sobre quem é melhor, é sobre o que cada um oferece dentro do sistema. O Matheus Cunha sai da área, conecta jogadas, cria espaços para os pontas, participa da transição e dá ao time um ponto de apoio que facilita a saída de bola e a chegada dos meias. O Endrick é outra coisa completamente diferente. Ele não existe para conectar o jogo, ele existe para finalizar, para atacar a área com um time perfeito, receber a bola numa função de segundo e colocar no fundo da rede antes que qualquer zagueiro consiga se organizar. São dois perfis completamente diferentes que resolvem problemas diferentes. E Ancelotti está dizendo que nesse momento o problema que ele precisa resolver na escalação titular é diferente do que o Endrick resolve. Só que tem um detalhe que complica esse raciocínio do técnico. O Brasil não está chegando na Copa como uma máquina ofensiva que domina, cria várias chances por jogo e precisa de um centroavante que participe da construção para fluir melhor. O Brasil está chegando como uma seleção que oscila e tem dificuldades para transformar volume em gol e que num jogo truncado como foi contra o Egito, não conseguiu resolver com o time titular em campo. Quando o sistema todo junto não funciona, quando os espaços somem e o adversário fecha o bloco defensivo, o que o torcedor quer ver é alguém que resolva com uma chance. E aí a equação muda, porque num cenário de jogo travado, que é exatamente o cenário que o Marrocos vai tentar criar, a qualidade de finalização rápida do Endrick vale mais do que qualquer participação no processo de construção. Ancelotti conhece isso. A questão é saber se ele vai agir com base nessa leitura ou vai priorizar o equilíbrio coletivo que o Matheus Cunha oferece. Mas e o Igor Thiago? Por que essa discussão não é só entre os dois nomes? São 3 centroavantes no elenco, cada um com um argumento diferente para estar em campo. O Igor Thiago oferece algo que os outros dois não têm da mesma forma:
presença física, referência de área, capacidade de segurar a bola de costas pro gol e dar tempo pro meio campo chegar. É um centroavante de área clássico, do tipo que os zagueiros detestam marcar porque nunca param de disputar, de brigar e de pressionar. Contra as seleções que defendem com linha alta e gostam de duelo, esse perfil tem um valor enorme. O problema é que contra o Egito, nas oportunidades que teve, ele não foi eficiente nas finalizações, e num torneio de Copa do Mundo, onde cada jogo pode ser o último, eficiência pesa muito na decisão do treinador. Ele ainda tem espaço na conversa, mas as últimas partidas colocaram o Endrick na frente desse debate. Tem um outro lado dessa história que precisa ser dito com clareza. O Endrick não chegou nessa Copa por acaso ou por nome, ele chegou porque produziu quando precisava. No Lyon foram 8 gols e 8 assistências em 21 jogos, em competição com pressão de tabela, num campeonato que existe ritmo semana a semana. Não é amistoso e não é treino, é resultado concreto numa liga europeia competitiva, entregue num período em que muita gente já estava escrevendo o capítulo do fracasso da promessa que não se confirmou. Ele veio da fase mais difícil da carreira, sem espaço no Real Madrid, sem sequência, questionado por todos os lados, e foi buscar o que precisava no lugar que oferecia o que ele necessitava naquele momento. Isso é decisão de jogador que entende a carreira, não de quem está deixando o momento passar, e a convocação para a Copa foi a consequência direta disso. Ancelotti não colocou ele na lista por pressão da torcida, colocou porque os números justificavam. Agora vem uma questão que o torcedor raramente para pensar. O que significa para o Endrick começar uma Copa do Mundo como titular do Brasil? Não em termos de mérito, em termos de peso. Ancelotti tocou nesse ponto de forma indireta quando escolheu proteger o jogador na fala. Começar uma Copa como titular da seleção brasileira, na estreia, com toda a expectativa que existe em torno desse torneio, é um nível de pressão que pouquíssimos atletas estão preparados para absorver sem que isso afete o rendimento. Não é fraqueza, é realidade humana, e um técnico que já iniciou campeões mundiais em um clube que sabe que existe um momento certo para cada jogador assumir esse tipo de protagonismo, talvez Ancelotti esteja construindo o caminho para que o Endrick chegue no mata-mata quando o torneio pesa de verdade, no estado ideal, em vez de chegar na fase de grupos já consumido pela pressão de ter sido o nome mais esperado dessa estreia. E existe também um risco nessa estratégia que também precisa ser nomeado. O Endrick saindo do banco funciona quando o jogo está aberto, quando o adversário está cansado, quando os espaços aparecem naturalmente no segundo tempo. Só que nem todo jogo na Copa oferece esse cenário. Tem partida que é decidida em bloco defensivo fechado desde o apito inicial, onde o adversário não abre espaço nem no primeiro tempo e nem no segundo, onde a diferença vai ser feita por quem cria a única chance do jogo e a converte. Nesse cenário, ter o Endrick entrando frio aos 20 minutos do segundo tempo é muito menos eficiente do que tê-lo desde o começo construindo o ritmo, sentindo o adversário, chegando no momento decisivo com o corpo e a cabeça no jogo há muito mais tempo. O Marrocos é exatamente o tipo de seleção que pode criar esse cenário, e Ancelotti vai precisar responder a pergunta antes do dia 13 de junho. Uma coisa que ficou muito clara depois do jogo e que o torcedor brasileiro precisa absorver é a seguinte: pedir o Endrick titular não é o mesmo que diminuir o Matheus Cunha ou o Igor Thiago. São discussões diferentes. O Matheus tem um valor real no sistema, oferece coisas que o Endrick não oferece e pode ser determinante em jogos que existem controle de posse e construção paciente. O Igor tem características físicas que podem ser decisivas em jogos de disputa aérea e pressão constante. Num torneio longo com fases distintas, o Brasil vai precisar dos três em momentos diferentes. O que está em debate agora não é quem é o melhor centroavante do elenco, é quem começa a Copa na posição. E essa é uma decisão que envolve muito mais variáveis do que qualquer análise externa consegue enxergar. O que o torcedor pode fazer e deve fazer é continuar pressionando através da torcida dentro do campo, porque nesse Brasil, pressão positiva da torcida tem efeito real. E também há um elemento do perfil do Endrick que merece mais atenção do que recebe: a consistência de comportamento independente do contexto. Ele entra no segundo tempo de um amistoso de preparação da mesma forma que entraria numa semifinal, com foco, com presença diária e sem um comportamento de quem está apenas cumprindo tabela. Isso não é trivial. Muitos jogadores alteram o nível de intensidade de acordo com a importância percebida do jogo. Entram no modo de espera em amistosos e tentam ligar o botão no torneio valendo de verdade. O problema é que o botão não tem liga e desliga assim tão simples.
é ritmo, é confiança acumulada, é sequência de decisões que se constroem ao longo de um período. O Endrick parece não depender desse botão, ele entra ligado sempre, e numa Copa do Mundo, onde cada minuto pode ser o último do torneio, essa constância tem um valor que nenhuma estatística consegue medir. A torcida brasileira já deu o veredito. Nas comunidades, nos comentários, nas conversas depois do jogo, o nome que aparece quando alguém fala em centroavante da seleção é o de Endrick. E isso não é unanimidade. Tem quem defenda o Matheus Cunha, quem ainda acredite no Igor Thiago, quem acha que mudar antes da estreia é risco desnecessário. Mas o volume e a intensidade do debate mostram que algo mudou depois daquele gol contra o Egito. Antes, Endrick era esperança, agora ele é o argumento. E argumento que marca gol em 6 minutos num amistoso de Copa do Mundo é muito mais difícil de ignorar do que a esperança baseada em potencial. Ancelotti vai entrar no vestiário na véspera da estreia sabendo que essa conversa existe, que o elenco sabe dessa conversa e que a decisão que ele vai tomar vai reverberar muito além da escalação inicial. O dia 13 de junho está chegando. A estreia contra o Marrocos vai responder perguntas que nenhum amistoso conseguiu responder definitivamente. E a principal delas não é se o Endrick vai jogar, é quando e como ele vai jogar. Titular desde o início ou arma do segundo tempo. Uma coisa ficou clara depois do jogo contra o Egito. Ancelotti tem nas mãos uma decisão que pode mudar o rumo da Copa do Brasil. E o Endrick, da forma mais direta possível, foi lá e mostrou porque essa decisão precisa ser tomada com ele no centro da conversa. 6 minutos, um gol e uma fala do técnico que disse tudo sem confirmar nada. A Copa vai começar e quando ela começar, o Brasil vai precisar de alguém que resolva quando o jogo apertar. Todos nós já sabemos quem é esse. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Depois desse jogo contra o Egito e dessa fala do Ancelotti, o Endrick tem que começar titular na estreia ou o banco ainda é o lugar certo para ele nesse momento? E quem começa jogando? Endrick, Matheus Cunha ou Igor Thiago? Deixa seu comentário aqui e não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, beleza? Rapaziada, eu vou indo nessa e até o próximo vídeo.